para fazer valer a pena, até porque nós temos 5 minutos a menos. Eletromagnetismo, tudo começou por acaso, a experiência de Oersted. Ficou claro com ela que corrente elétrica, não escutei, corrente elétrica gera campo magnético. Só quem repete aprende, mesmo que seja mentalmente. Corrente elétrica, cargas elétricas em movimento, brota em volta delas, misteriosamente, um campo magnético. Por enquanto é isso. Aí Oersted começou a aprofundar os estudos e quis identificar como determinar o campo magnético a uma certa distância de um fio reto condutor de uma corrente I. Nós vimos na última aula que basta conhecer a permeabilidade magnética. Diz o quanto o campo magnético pode penetrar nesse tipo de material. E o μ0, permeabilidade magnética do vácuo, é o 4π vezes 10 na menos 7. Mas acabar decorando que nem o K, né? O 9 vezes 10 na 9 da eletrostática. E o que é aquele tesão ali? Parabéns, Tesla. Tem que lembrar da unidade de campo magnético, talvez a unidade mais nova que tenha aparecido em nossas vidas recentemente. Tesla. Muito bom. O I, nós sabemos a intensidade de corrente elétrica que realmente não é maior o campo magnético, quanto maior for a corrente, né? É a corrente que está causando, que está gerando o campo. Quanto mais intensa a corrente, mais intenso é o campo. Porém, quanto mais distante eu estou do fio, menor, né? Nós sabemos intuitivamente disso. Quanto mais longe do ímã, menos ele nos afeta. Não é isso? Então, tu podes pensar que a intensidade de campo gerada é diretamente proporcional ao I, faz sentido, e tem a ver com a permeabilidade magnética, com quanto o campo magnético pode atravessar o material. E esse campo gerado está diluído numa circunferência, não é? As linhas de campo não são circunferências, que é o famoso 2πr. Nessa situação, galerinha, aplicando a famosa regra da mão direita, lembra? Pega no fio com a mão direita e o dedão aponta para onde vai a corrente. Os demais dedos indicam para onde apontam os campos magnéticos, as linhas de campo magnético. Nesse caso, na parte superior, está saindo, e na parte inferior, entrando. Poderíamos representar assim, ver se tu concorda. Já que está saindo na parte superior, bolinhas com um pontinho, não é isso? Já que está penetrando na parte inferior, bolinhas com um xizinho. Se eu quisesse representar mais distante, as bolinhas seriam menores. Por quê? Porque o campo ficou mais fraco, já que aumentou a distância, não é isso? E se eu estivesse olhando esse fio daqui, ó, deixa eu fazer o fio para quem olha de lá. Já que a corrente está saindo do quadro, o I seria representado por uma bolinha com um pontinho, é o I. Pega no fio, daqui o fio. Pega no fio com a mão direita, o dedão na corrente. As linhas de campo são circulares. Aqui próximo elas são mais juntinhas e mais longe elas são mais afastadas, porque o campo fica menos intenso. Tudo bem para vocês até agora? Só revisão, na verdade, né, galera? Certo? Nós relembramos que corrente elétrica gera campo magnético. Sabemos que para o fio reto, a fórmula é bem simples. μ0 permeabilidade magnética, intensidade de corrente elétrica, distância até o fio. Nada demais. E regra da mão direita diz a direção e o sentido para onde esse campo magnético atua. Aí no finalzinho da aula eu mostrei para vocês que, com o objetivo de aumentar o campo magnético gerado, os cientistas começaram a dispor o fio de maneira diferente. Em vez de deixar o fio retinho, pensa bem, o fio reto, essa aqui é a parte que está mais próxima do ponto, não é isso? E aí eles viram, pô, o campo magnético é tão fraquinho, eu queria mais campo magnético. Então eu vou deixar mais partes do fio próximo desse ponto, fazendo o fio fazer uma curva em torno do ponto. Tu concorda que agora todas as parcelas do fio estão à mesma distância do ponto? Antes essa parte estava distante do ponto. Agora está tudo próximo. Houve ou não houve uma concentração de campo magnético? Houve uma concentração de campo magnético. Aliás, não são círculos, certo? Esses círculos de fora, a parte de fora deles está afastada, mas a parte de dentro do círculo foi toda comprimida naquele ponto, né? Não entendi, professor. Vamos ver aqui, ó. O campo magnético no centro da espira está entrando ou saindo? Olha que rápido, é isso mesmo? Deixa eu ver, pega no fio. Eu sempre faço o fio virar o meu dedo, que aí eu enxergo o fio. Ali eu não consigo pegar o fio, tá vendo? Aí eu tiro ele do quadro, o fio, pronto, certo? Por que você está falando isso, professor? Porque na outra sala alguns alunos não entendiam o que eu botava o meu dedo assim. Certo? Então estou explicando, é o fio, só ser criativo. O fio está ali, não dá. Agora eu posso pegar o fio. Tá vendo? Uma coisa boba, mas que funciona. Então, ó,
dedão no sentido da corrente. Realmente, ó, lá na parte de dentro, os dedos apontam para o interior e aqui fora, saindo. Então lá dentro o campo que é concentrado está entrando e aqui fora as linhas, ó, seriam menorzinhas, tá vendo? Ó, várias linhas. Ou seja, tem um círculo aqui, um círculo imaginário aqui, outro aqui. Houve ou não houve uma concentração bem grande de campo magnético no centro? Então esse é o objetivo da espira. O objetivo da espira é concentrar campo magnético no seu centro. Tu já sabe dizer se o campo está entrando ou saindo, é só pegar na espira com a mão direita, dedão no sentido da corrente. E aí eu fiz uma piada idiota, né, que na verdade os alunos do ano 3, 4 anos atrás me ensinaram, o Zeca falou para eles, me ensinaram e eu roubei a piada, que é uma piada muito boa, né? Lembra do ESPI? Certo? Para poder identificar qual fórmula é da espira, qual que é do fio reto, é só lembrar que a ESPI, expira não tem o pi. Não foi essa a piada? Mas quando eu fiz terceirão, na tua idade, eu não tinha essa piada boba para me ajudar. Eu pensei de outra maneira. Eu pensei comigo, pô, já que eu sei que a espira concentra campo magnético no seu centro, o resultado dela tem que ser maior. Concentrar é aumentar, não é isso? E olhando para essas duas formas, se tu colocar os mesmos dados, quem é que gera a resposta maior? Essa aqui, porque não está dividido por pi, né? Quantas vezes maior o resultado dessa? 3 ou 14, 314% a mais de campo magnético. Ora, 314% a mais, só de tu pegar o fio que estava reto e fazer uma curva em torno de um ponto. Legal, né? Tranquilo até aqui? Beleza? Então, além da piada idiota do ESPI, da expira, certo? Tu ainda tem a maneira matemática de encontrar a fórmula certa. Olhar a fórmula que gera o maior resultado. Ela é da expira. A outra, que está dividida por pi, é do fio reto. Nada demais até agora. Tranquilaço. Fizemos um exemplo dessa na última aula, né? Será que agora que não tem o pi ficou pior? Não, né? O máximo que vai acontecer é o pi de cima sobrar, que tinha pi em cima e pi embaixo para cortar, né? Certo? Não, mas não vai mudar nada, não vai ter problema nenhum. A fórmula ali não ficou pior, pelo contrário, ficou até aparentemente mais legal. E os caras ainda estavam insatisfeitos. Eu queria um campo magnético mais poderoso ainda, eu queria um super campo magnético gerado por corrente elétrica. Eu já sei, em vez de uma espira, eu vou fazer várias espiras, vou enrolar uma espira em cima da outra. Foi criada a ideia de solenoide. Nunca vi, professor. Olha, até acredito que tu não tenha visto, mas tu usa todo dia. Mas todo santo dia tu usa solenoide na tua vida. Porque toda vida que tu aperta um botão e ocorre um movimento, é uma solenoide. Porque quando tu aperta o botão, gera corrente elétrica. E corrente elétrica gera campo magnético. Aí o campo magnético atua num outro imãzinho que já existia, empurrando ele ou puxando ele. Certo? Carro. Já viu? O carro aperta o botãozinho, as portas abrem e fecham. Adivinha o que tem em cada porta? Solenoide, uma solenoide bem poderosinha ali que vai empurrar o pneu para cima ou para baixo, dependendo da que direção tu fizer a corrente elétrica passar. Beleza? Então são N dispositivos. Máquina de lavar. Aperta um botão, de repente a água começa a jorrar dentro da máquina, né? E depois quem é que fecha a torneira? A solenoide. A solenoide é que abre e fecha a torneira o tempo inteiro dentro da máquina. Beleza? Então tudo que é dispositivo que vai e vem, todos têm uma solenoidezinha fazendo o ímã, né, atuar para um lado e para o outro. Bem simples essa ideia, hein? Primeira coisa indispensável sobre o solenoide, saber dizer onde é que está o polo norte e onde é que está o polo sul dela. Então vamos supor que a corrente suba por esse fiozinho aqui. Se ela está subindo por esse fiozinho, lá atrás está o quê? Descendo. Aí sobe por esse fiozinho lá atrás. Tá beleza? E ali vai acontecer o quê? Descer, porque aquele fio está vindo lá por trás. Tá vendo? Tem que ter uma visualização em 3D bem legal aqui para poder entender o que está acontecendo. Adivinha como é que eu vou saber para onde é que as linhas de campo apontam? Regra da mão direita, só põe com a mão direita. Pega o fio com a mão direita e bota o dedão no sentido da corrente. Ó, o fio está lá, não consigo pegar. Ó, o fio está aqui, agora eu pego o fio. Beleza? No interior da solenoide, as linhas de campo apontam para onde? Para a esquerda. Então, se eu fosse desenhar as linhas de campo tal e qual já fizemos para os ímãs, seria algo assim, ó. Seria mais bonitas as minhas linhas de campo aí. Elas não podem se encostar, hein? Já que eu peguei o fio assim, né? Elas estão apontando para a esquerda. E nós vimos que as linhas nascem no norte e penetram no... Então eu descobri que o norte é a esquerda desse eletroímã e o sul a direita. Tu viu? O que eu usei para determinar a polaridade? Regra da mão direita, só. Eu simplesmente peguei um fio da solenoide, usei a minha mão direita com o dedão no sentido da corrente e vi o que estava acontecendo com as linhas de campo no interior da solenoide. Depois eu lembrei do ímã. O ímã, as linhas de campo nascem no polo norte
penetram no Polo Sul. Fazendo esta comparação, ficou fácil para mim determinar onde é que é o Polo Norte, onde é que é o Polo Sul. Daqui a pouco eu vou te pedir para fazer um exercício desse para ver se tu pegou a manha, certo? Só isso por enquanto. Agora olha só, não adianta só saber para onde aponta, né? Tem que saber o valor do campo magnético. E é só no interior, tá, gente? Nós não vamos calcular campo magnético aqui fora da solenoide. Isso precisaria de cálculo diferencial integral, lá na faculdade, beleza? Lá na faculdade o cara aprende a calcular o campo magnético aqui fora da espira. Aqui no ensino médio não, só no centro da espira, beleza? Campo magnético, gerado por uma solenoide. Será que depende do valor do I que atravessa a solenoide? Sim. Claro, né? Nós já vimos que quanto maior é a corrente, maior é o campo. O I então vai na parte de cima. Será que depende da permeabilidade magnética? Sim. Claro, todas dependem, por que a solenoide não vai depender? Só que agora, galera, olha o que eu fiz. Dei uma volta, duas, N voltas. Eu dei N voltas de fio para formar a solenoide. Tu concorda que cada volta dessa atua como uma espira? Então, quanto maior o número de voltas, mais intenso é o campo. Faz sentido? Então, o N também está na jogada. Só que tem um detalhe. Se eu espalhar essas N voltas em um tamanho muito grande, vai ficar diluída a espira. Se eu jogar essas N voltas tudo próximo uma da outra, fica concentrada as espiras, né? A solenoide fica concentrada. Ou seja, o tamanho, a distância entre a primeira volta e a última volta, o L, também é importante para calcular o campo magnético no interior da solenoide. Então o L vai na parte de baixo. Claro, né? Porque o L é inversamente proporcional. Quanto maior a solenoide, mais diluída ela está, menos intenso é o campo. Quanto mais espremidinha os anéis um em cima do outro, bem apertado, hein? Não vai fazer anel frouxo, tem que ser bem apertado. Porque esses fios vão querer passear de um lado para o outro na hora que tu começar a jogar corrente elétrica ali. Certo? Por isso que na hora que o cara queimou o motor lá da tua casa, do ventilador, da bomba d'água, o cara vai ter que ir num cara que vai enrolar o motor, que chama. Enrolar o motor porque ele vai fazer uma super solenoide lá no induzido do motor. E vai passar um bom tempo apertando o fio de cobre esmaltado com bastante força nas posições adequadas lá dentro. Dá bastante trabalho para enrolar o motor dependendo do tipo de motor. Show de bola! A fórmula é tranquila e na hora de determinar o norte e o sul, regra, é isso que eu preciso de ti. Para ver se tu pegou a manha de determinar o norte e o sul, eu quero que tu arrisque a questãozinha, olha que questão bonitinha essa. A colega que pediu, olha lá, página 101, exercício 15. Professor, estou sem apostila, eu vou passar aqui no quadro. Para quem tem apostila já começa lá a dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu faço a primeira para ver se está no caminho da luz e dou mais uns minutinhos para as outras.